a história que a gente vai contar agora é o seguinte, é de 4 pessoas que foram unidas por uma luta. Elas encontraram no taekwondo a maneira de ser mais felizes. Graças a um professor que ensinou muito mais do que golpes, deu a elas autoconfiança e esperança. Taekwondo, caminho dos pés e das mãos. A tradução já começa a contar a nossa história. Marcelo luta taekwondo desde criança. Tentou ser professor, ensinava amigos e parentes, mas não levou adiante. O caminho dele foi outro. Hoje ele é policial militar e foi justamente na PM de São Paulo que ele conseguiu passar adiante seus ensinamentos. Na época, em 2006, escrevi o projeto, botei tudo no papel e o comando da Polícia Militar viu que o projeto ele tinha uma boa finalidade. 7 anos depois, são 87 alunos. Ninguém paga nada. Um dos apoiadores do projeto, a Fundação JK, eles me propuseram um desafio. Perguntaram se eu toparia treinar cadeirantes, né? E eu falei, posso tentar. Mais do que uma arte marcial ou uma mera atividade esportiva, o taekwondo representou o alcance do impossível para alguns desses atletas. Nossa, melhorou profundamente minha vida. Hugo nasceu com paralisia cerebral, o que afetou toda a coordenação motora. Ele somou incontáveis sessões de fisioterapia, aulas de natação e 17 cirurgias. Mas foi só a partir dos treinos de taekwondo que Hugo conseguiu atingir seu principal objetivo. E foi um desafio lançado pelo mestre. Quando chegou aqui para mim com 2 muletas e não ficava sem as muletas, e eu falar para ele que eu vou fazer você andar, vou fazer você chutar, ele, na cabeça dele, depois ele me conta, ele fala, esse cara é maluco, nunca ninguém me fez andar. Comecei a andar devagarzinho na quadra, acompanhando eles. Uma bela noite, o mestre chegou com o aparador, agora você vai chutar. Eu falei, como, mestre? Chutar? É, chutar. Do jeito que ele é, doidão, né? Você vai chutar. É pra chutar? Então eu comecei a chutar. Tô chutando. Hoje, Hugo é faixa preta. Ele se identificou aqui com a turma, entendeu? Porque aqui você vê, um trata igual ao outro, não tem diferença de um pro outro, né? Ver eu lutando, nunca imaginei lutar, mano. Não sei nem como te falar. 15 anos atrás, Alexandre descobriu uma doença degenerativa que tirou o movimento dos seus 2 braços. O médico chegou a dar expectativa de vida para ele. Ele perdeu o movimento dos braços, mas era uma doença que podia atingir toda a parte muscular, inclusive o coração. Hoje ele não tem mais nada. 51 anos e não tem mais nada. Foi difícil para ele acreditar que poderia se tornar um atleta. A minha formação é letras e linguística, então, mesmo depois de aposentado, eu continuei com atividades mentais, intelectuais e física mesmo, nunca, nunca pratiquei. Falei para ele, não, Alexandre, por que você vai desistir? Não, porque eu acho que eu não vou acompanhar. E eu estava vendo um vídeo de um menino que fazia taekwondo na Rússia, sem os 2 braços. Eu falei, então vê esse vídeo. Ele viu o vídeo, eu entreguei os DVDs para ele do Mundial de Para Taekwondo. Um dia depois ele voltou, se o senhor me treinar, eu topo o desafio e vou para o Mundial. Alexandre conquistou a medalha de bronze no Mundial, depois se tornou campeão pan-americano. Você imaginou que um dia você seria um medalhista pan-americano e mundial? Mas nem no mais louco delírio, já pensou? Alexandre e Hugo conheceram o projeto através da divulgação da Polícia Militar na mídia e nas redes sociais. Mas com a pequena Gabriela, não foi assim. Isso! Um dia antes, ela falou assim, mãe, por que minhas priminhas andam, né? E eu não ando? Aí eu falei assim, filha, vamos conversar com o Papai do Céu, né? Aí ela começou a pedir para Deus, eu também. Aí começou a chorar, ela também começou a chorar. Isso foi no domingo. Aí quando foi na segunda,
numa segunda-feira, conheci o mestre. Um dia muito quente, tarde, lá no bairro da Moca. Eu fui pro metrô, passou um trem, eu falei, não, quero pegar o trem do metrô novo que tem ar-condicionado. Eu quase não ia de metrô, né? Aí esse dia eu peguei o metrô do lado errado. Eu vejo uma senhora empurrando a cadeira de roda para entrar no metrô. Aí ele chegou até mim, né? Conversou. O que ela teve, mãe? Aí eu falei, PC. Aí eu falei, é de paralisia? A mãe ficou espantada comigo, como é que ele sabe? Eu até me assustei, né? Porque fardado. Tá fardado, colete, arma, tudo, né? O policial militar falando de deficiência. Eu achei até, parecia um doutor falando, né? Tem um projeto e eu tive um aluno que tem o mesmo problema. Falei, se você quiser, na hora ela pegou, achou um papel. Aí ele me deu o endereço, tudo, fiquei agoniada com medo de perder. Aí eu guardei o telefone dele, chegou em casa, liguei para ele e fiquei desesperada já para vir, e já comecei numa quarta-feira. O que Marcelo faz basicamente é estimular os atletas a experimentar um mundo possível, dentro dos seus limites. No primeiro dia eu já falei, tira o imobilizador do seu pé e vamos sair dessa cadeira de roda. Gabriela era da cama para a cadeira de roda. Ela ficava olhando as crianças brincar e eu falei, Gabi, vamos fazer você brincar. Em 6 meses, a Gabi fez coisas que não tinha feito em 6 anos de vida. Ela engatinha, ela consegue rolar. O resultado é medido em histórias, conquistas, sorrisos, esperança. Então 2020 pode ser que você vá para a Paralimpíada. Eu acredito. Eu acho que você vai andar mesmo bem rápido, viu, Gabi? Você sabe? Sou muito diferente. A questão de valores morais, valores sociais mudaram completamente. Eu sou outra pessoa hoje. Sonhar, viver e todo dia agradecer e rezar pra você ser a última a morrer. Esperança.